amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje no Pra Deus é maravilhoso, né? Tá diferente. Tá diferente. O homem que tá sempre atrás da telinha tá aqui do meu lado. Que satisfação, né, de poder cobrir esse lançamento desse livro lindo, tá? Eu tive a honra de ler, né, na frente dos senhores e das senhoras, que é O ID Pode Ser Criativo. Um livro de Deus, fala sobre comunicação, fala sobre... ele é cristocêntrico. Completamente. Senhores, estamos aqui nada mais, nada menos que o diretor de produção, tudo que vocês veem na Ouro TV, no Grupo Pra, esse cara que é a mente criativa disso tudo. Pastor Kleber Monteiro, seja bem-vindo ao Pra Deus. Muito obrigado. Vou te falar, meu amigo, que é muito estranho estar desse lado aqui. Normalmente eu tô do outro lado, normalmente faz a parte da produção. Hoje tô por aqui, hoje tô sentado, hoje tô sendo entrevistado, coisa que eu nunca fui antes. É mesmo? Não diretamente, assim, principalmente na Ouro TV. Na Ouro TV. Mas é um prazer falar um pouco sobre esse presente que Deus me deu, que depois de 13 meses sendo escrito, tá aí, virou um filhote, tá nascendo hoje oficialmente, e é um prazer estar falando aqui pra Deus, que é outro filho, que Deus nos deu, é aí, verdade, na questão digital, e tá unindo aí a Ouro TV juntamente com a questão espiritual, o meu chamado principal, é maravilhoso. Amém. Vamos falar do pastor Kleber. A gente vai falar de um pastor diferente. É um pastor formado, não em teologia, né, normalmente, mas é teólogo pela própria igreja, mas é um comunicador social, né? Sim. Fala um pouquinho desse início, né, lá do... eu sei que você cresceu num lar cristão, né? Uhum. Mas conta um pouquinho para o nosso público sobre o início, a caminhada. O Kleber antes de ser pastor. O Kleber sem barba, o Klebinho. O Klebinho, ele... Não tem aqueles caras que ele é crente, mas não sabe que é crente? Existe, cara. Eu era esse cara. Porque, por mais que a minha família tenha uma base cristã, minha mãe sempre frequentou a igreja, meu pai também temente a Deus, respeita a Deus, por mais que não convivia diariamente com igreja, ia de vez em quando, eu sempre fui criado no caráter cristão. Isso a minha vida inteira. Porém, entretanto, todavia, contudo, meu amigo, eu não gostava de igreja. Olha que interessante. Eu passei a minha infância toda, a parte da minha adolescência, não gostando do ambiente igreja. Talvez por ter ido em ambientes igrejas que não me compraram, não me chamou os olhos, não fui fisgado, até me converter com os meus 15 para 16 anos de idade. Se converteu com a igreja? Nova Vida, verdadeiramente a Nova Vida 100 em Itaguaí. Minha casa, onde eu... Bispo Ronaldo, meu pai espiritual. Meus 15 para 16 anos, eu fui recepcionar os meus... Olha que interessante. Fui recepcionar os meus pais que foram no encontro de casais da Nova Vida. Olha só. E eu fui fazer uma surpresa para eles. É até interessante dividir isso com o público, que nesse dia eu fui com a minha mãe, fui com a minha irmã, com a minha avó e meu avô. Eles estavam na minha casa, meus pais estavam no final de semana todo no encontro de casais. E domingo a gente tinha o hábito de recepcionar os pais que estão lá. Aí vai a família, faz toda aquela surpresa, eles vivem algo espiritual maravilhoso, chegam na igreja e a família recepcionando eles, dá aquele impacto. Eu fui fazer parte disso. E eu não sei quem é aquela mulher que eu encontrei na rua da minha casa, saindo da minha casa e eu fui andando para pegar a Kombi. Eu encontrei uma mulher, nunca vi ela na minha vida. Não sei se era minha vizinha. Eu nunca vi. Hoje eu tenho como se fosse um anjo que Deus colocou no meu dia, naquele dia para mim. Eu tava passando, eu e minha irmã, 15, 16 anos, minha irmã devia ter uns 12, 13 anos, e ela falou: poxa, que legal, vocês estão indo para a igreja. E a gente diz daquele sorrisinho amarelo na hora, né? Eu não gostava muito de igreja. Aí eu virei para minha irmã e falei: mas não vou fazer aquilo que ela imagina que eu vou fazer. Eu só lá vim recepcionar meus pais. Não fui adorar a Deus, não fui viver a igreja. Eu só fui recepcionar meus pais. Eu zombei naquela hora ali, dei uma risadinha, minha irmã também. E quando cheguei naquele lugar, minha vida mudou para sempre. Sério, cara? Minha vida mudou para sempre. Eu tenho um amigo, Matheus Felipe,
cresci com ele todos os... Tem quando aquele amigo que tá contigo desde o jardim de infância até o terceiro ano do ensino médio? Todos temos. É aquele cara. O Matheus, interessante que o Matheus é 2 dias mais velho que eu só. É quase um irmão gêmeo. E o Matheus, encontrei ele na Nova Vida, ele me deu um abraço, ele... Poxa, Matheus, não sabia que tu era crente, aquela brincadeira. Aí ele me convidou, vamos pro nosso discipulado, né? Muitas igrejas chamam de célula. A gente chama de núcleo discipulado. Ele me chamou, o nosso amigo na época, Paulo Cabeção, hoje pastor Paulo. É o pastor Paulo? Foi meu primeiro discipulador na igreja, Paulo Cabeção. Ai, coitado, pastor Paulo. E me convidou e eu fui no ND no domingo seguinte. Desde aquele dia, nunca mais saí da igreja. Maravilha. Me encontrei, pertencimento total. Me encontrei como pessoa. E daí você se esmerou no estudo, né? Sim. Você, o cara que você não foi pastor e vive, eu acho que isso é maravilhoso a gente contar para o público, que essa produção é de um publicitário. Também. Né? Além de ser pastor, é publicitário. E um cristão, cara. A igreja me formou em todas as áreas da minha vida. Me formou... É claro que eu tinha o caráter cristão dado muito pelos meus pais, isso tem que ser falado, tem que ser honrado, mas a igreja me formou como cristão, a igreja me formou como profissional, que foi na igreja, a igreja foi o meu primeiro trabalho. Como? Eu fui contratado pelo então Samuel, pastor Samuel, na época eu não era pastor, ele foi contratado por ele como estagiário de TI. Caramba. Então, o meu primeiro trabalho, com 16 anos, saindo da escola e foi um estágio, foi na igreja. Caramba. E na igreja, eu já sabia fazer umas coisas de design, mas na igreja eu comecei a colocar isso mais em prática. Quem vai contratar um moleque de 16 anos para poder fazer alguma coisa de empresa? Não vai. É muito difícil hoje em dia. Não sei se você foi da tua família. Aquele sobrinho ou tio vai fazer uma coisinha ou outra. E não, cara, eu me encontrei como profissional na igreja. E na igreja eu pude praticar, na igreja eu pude ser criativo, na igreja eu pude colocar ideias, na igreja eu pude me formar e o desejo de viver disso partiu do trabalho na igreja. Cara, isso é absurdo. Então a igreja, eu sou muito grato ao ambiente igreja, porque ele me trouxe pertencimento, eu fiz amigos, eu descobri minha identidade, eu descobri Deus e eu descobri minha profissão por aquilo que a igreja me proporciona. Hoje você é pastor da Nova Vida 100 de Campo Grande, né? Campo Grande e Chaperó. Exato. Queria que você falasse um pouco dessa... Como é dividir, a gente fala dividir, né? O seu tempo, tanto no seu trabalho secular, né? Tanto na sua atividade pastoral. É uma benção, meu amigo. Eu fui pastor em tempo integral durante 2 anos da minha vida, se não me engano, e foi um tempo muito bom de maturidade. Se abdicou, então, do... Eu parei com o meu trabalho, eu parei com a minha empresa, que eu queria focar no ambiente pastoral. Algum arrependimento? Nenhum, que trouxe para mim uma visão muito clara do que é a igreja. Eu cresci 20 anos em 2, no entendimento do que é igreja, do que pode ser igreja. Fora que eu convivi muito de perto com o nosso bispo Ronaldo, né? Verdade. Então o ensinamento é muito profundo, o ensino é muito rápido, e o bispo sempre falou que eu sou muito dinâmico. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele, com a igreja. Verdade. E eu utilizo muito disso no meu trabalho também. Não há diferença entre o pastor Kleber e o Kleber Monteiro. Não tem? Não tem. O trabalho que eu faço com os meus clientes é como se eu estivesse fazendo para a igreja. E para a igreja é como se eu estivesse fazendo com meus clientes. Porque a palavra de Deus fala que quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu tenho entendimento que o meu trabalho, os talentos que Deus me deu, a criatividade que eu possa ter, a disposição que eu tenho que fazer tudo fazendo para honrar o meu Senhor. Valeu. Então isso eu tenho como uma filosofia de vida e como uma verdade tatuada no meu coração. Isso tem que acontecer. Você sabe, né, que você vai na contramão, né, de
de uma grande maioria, né, de pastores, né, Sim. porque é um pastor que trabalha, né, tem uma graduação, né, e além disso é o nosso diretor de conteúdo, é o fundador da agência Rocket, é o braço direito do meu amigo Rafael Orozimbo, né, abraço, meu amigo Rafael, e isso é diferente, né, porque, como você falou, né, eu sei que você tem mais de 30 clientes, né, eu lembro que na última vez que eu perguntei, eram mais de 15, eu sei que eram. Hoje acredito que a nossa cartela está com uns 28 por aí. E assim, eu sempre me perguntei como você se dividia, né? Como realmente à frente de todo esse seu trabalho, né? Com essa responsabilidade de duas congregações, né? A Unidade Chaperó e lá Campo Grande, dando oportunidade para essa gama de gente que, pô, são cantores, pastores, né? E além de tudo, ainda é marido da dona Agnes, né? Olha, Maria, é complicado, né, meu amigo? Quando você descobrir como se divide, me fala. Porque é difícil e se converge. Como eu falei, não há diferença. Diariamente a gente encontrando Deus nessas situações. Como Deus age para eu conseguir cuidar das pessoas, conseguir atender, conseguir resolver as demandas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, estou lançando um livro, daqui a pouco eu tenho que atender cliente, estou tendo obra nas duas igrejas no qual eu sou pastor. Domingo tem um gabinete de um casal que vai casar. Diariamente isso, e a gente vai pedindo ajuda para Deus. Deus, me capacita cada vez mais, porque olhando para o Kleber não tem como resolver isso. Olhando para o Kleber não tem tempo. O nosso tempo é 24 horas. A gente vive no Cronos. Não, eu quero viver o Kairós de Deus na minha realidade hoje. Então eu provoco isso acontecer. Por isso eu já apliquei contigo várias vezes que eu amo o desafio. Eu pensava que tu tinha uma agenda administrativa, uma pessoa trabalhando só com a tua agenda. Aí não, a sua agenda é quando você abre o seu computador e fala. Tem tudo ali. Tá tudo ali, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho esse tempo aqui. Claro que eu tenho a dona Agnes também, que me ajuda em algumas situações, me lembra, Kleber, tem que resolver isso. E eu, pelo amor de Deus, como eu vou fazer isso? E a gente dá um jeito, e Deus está conosco. Deus nunca nos deixou desamparado em momento algum. Talvez eu nunca dividi isso contigo, posso falar para o pessoal de casa. Tu divide comigo e vai dividir com todo mundo agora. Vambora, eu divido com todo mundo. Teve um momento que a gente viu muito Deus na nossa vida, foi quando a mãe da Agnes estava passando pela luta do câncer, e eu trabalhava para uma empresa, não vou falar o nome aqui agora, prestava serviço de marketing para essa empresa, antes de ser pastor, não era pastor ainda não, que o meu salário atrasou 6 meses. 6 meses? Na época eu ganhava um salário mínimo, mais ou menos. Devia ter. Era recém-casado, nossos 20 anos, né, filha? Mais ou menos por aí. 22 anos. Já 21, 22 anos. Recém-casado e o salário atrasado 6 meses. Imagina um casal. Recém-casado, salário atrasado 6 meses. Meu pai, minha mãe tinham se mudado para Vila Velha, Espírito Santo, então sempre acostumado a ter eles por perto, não tinha eles por perto. A mãe da Agnes doente com câncer nessa luta, e a Agnes desempregada na época também. E teve uma época que a gente orando, Deus, faz alguma coisa, nós confiamos em Ti, e apareceu aí uma proposta para a Agnes trabalhar num projeto social, ganhava acho que R$400, né, filha? Para ajudar, para trabalhar com crianças. E aconteceu que tinha um rapaz desse projeto social, um grande amigo, Léo Couto, grande personal aqui da região, que ele conheceu a gente um mês, 3 semanas, 2 semanas, e ele se ofereceu, a Agnes contou pela situação, ele se ofereceu para poder ir buscar e levar a Agnes todo dia no trabalho. Um desconhecido, mas que ele se compadeceu, e Deus tocou no coração dele, era cristão também, e ele ajudou. E com esse recurso que a gente economizava da passagem, ele vinha de Chaperó, passava lá quem conhece Itaguaí, passa no Trevo de Mazomba, buscava a Agnes, levava para o trabalho e trazia de volta, e a gente economizava esse recurso
para Agnes poder visitar a mãe uma semana no Inca. Então, quantas vezes a gente foi andando para a igreja nessa época? A gente não contou isso para ninguém. Eu sempre tive uma qualidade de vida boa, graças a Deus meus pais sempre me deram muito recurso, mas essa situação nem com eles eu dividi, porque eu confiei em Deus e Deus nos cuidou da gente em todo o tempo. Não estou falando que eu passei fome, não estou falando que eu tive dificuldade, mas foi uma luta que Deus foi me moldando, que eu não precisava passar por isso, mas Deus permitiu eu passar por isso para que Ele me ensinasse a como eu deveria depender dele. E isso me deu uma visão muito clara de que Deus ele resolve todas as nossas carências. Todas. Todas. Não há distinção. Não sei que luta o irmão de casa que está nos assistindo hoje pode estar encarando, pode estar vivenciando, seja no âmbito financeiro, ou no matrimônio, ou no seu trabalho, perseguição, luta, contenda, doença, qualquer coisa. Deus pode resolver. É só você confiar. É só você se lançar, se entregar por inteiro. Isso aí é uma forma criativa de Deus. É a mente. No primeiro capítulo do livro fala muito sobre isso, sobre a mente criativa de Deus. Deus vai encontrar uma forma criativa para te tirar dessa situação e mostrar para você quem Ele é. Pessoal. Agora sobre o livro, né? Claro. A inspiração do ID pode ser criativo. Então, onde o pastor Kleber, ou Kleber Monteiro, falou assim, tá no momento de ajudar pessoas, porque eu li o livro inteiro. Uhum. Esse livro, ele poderia facilmente ser uma atividade transversal de qualquer faculdade, né? Não só de publicidade, né, mas de marketing. Queria que você falasse um pouco dessa... do porquê do livro. Do porquê que o Kleber escreveu esse livro. Eu já estava com esse desejo de fazer o livro faz mais ou menos uns 2 anos. Por aí. A Rocket estava andando muito bem, minha agência, e conhecendo pessoas como o nosso amigo Bernardo, que está atrás da câmera aí, jovens que querem se lançar um pouco mais nesse trabalho. O marketing e a publicidade ele é muito, muito atrativo. Ele é cativante. Demais. Porque você trabalha com psicologia, trabalha com mente humana, trabalha com os gatilhos emocionais, trabalha com impulsividade, você trabalha com arte, com cultura, com música, com beleza, com estética, com tudo, e é muito cativante. E conhecendo jovens que queriam se lançar um pouco mais, de mentoria com alguns da minha igreja, outros fora, pessoas que eu conheci no ramo, em networking e tudo mais, Deus tocou no meu coração de dividir o pouco que eu sei com aqueles que talvez sabem um pouco menos, que poderiam vivenciar aquilo que eu vivencio hoje. E eu acredito que com o tempo isso foi maturando na minha cabeça, fui orando a Deus, mas para quem eu vou escrever? Vou escrever para o meu povo. Vou escrever para o meu povo que às vezes não consegue entender aquilo que às vezes está na minha cabeça. O pessoal da igreja fica doido comigo às vezes. E eu tento passar isso para eles, de eles enxergarem o que é a igreja, o que eu aprendi que é a igreja, seja com o meu bispo, seja com a minha vivência, seja com o que eu estudo, o que é a igreja, o que pode ser igreja. E eu falei assim, não, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa para que o meu povo entenda aquilo, um pouco do que está na minha cabeça. Você acredita, Kleber, que, claro, a gente lendo o livro, a gente vê que algum dos termos, né, fala que a igreja, a mentalidade humana, ela está evoluindo, né? Sim. E você acredita que já é uma realidade o meio digital no campo, não só evangélico, mas no campo cristão? Por mais que muitas igrejas e pastores não aceitem, isso é uma realidade. E eu vejo até não somente como uma realidade, mas como uma dependência. E chegou um momento da igreja que a igreja precisou da prensa para poder atingir outras pessoas. Precisou de Gutenberg. Precisou da mesma forma que hoje a igreja precisa da comunicação e da internet para atingir lugares que hoje não atinge mais. Para atingir uma geração que não atinge mais. Eu estava assistindo um podcast outro dia
que estava dizendo a respeito da história da igreja em si, que a gente tem hoje um mundo que é pós-igreja, né? Que é a Europa. Inglaterra é pós-igreja, França é pós-igreja. Tem muitos países da Europa que foram grandes avivalistas, países avivalistas que tiveram um grande avivamento que hoje estão mortos espiritualmente, que é o pós-igreja. Isso aconteceu muito devido a que parou de atingir uma nova geração. Aquela geração sedenta de Deus não conseguiu atingir a geração posterior. E tá aí um segredo. A igreja, para se tornar relevante, ela precisa continuar sendo relevante. A igreja, para continuar atingindo pessoas, precisa continuar atingindo as gerações seguintes. Hoje, se uma igreja não consegue enxergar a necessidade real de atingir uma geração que não está recebendo da mesma forma que se era se falado há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás, um tempo vai se perder. Um tempo vai morrer. E a gente não pode deixar com que a palavra de Deus, que é viva e todo dia continua sendo eficaz, se morra porque eu, por simplesmente capricho ou tradição, não quero traduzir a palavra para uma geração que escuta de outra forma. Magnífico. É como se, eu tenho a Bíblia em português, mas eu tenho que evangelizar o argentino. Por que eu não posso falar em espanhol para poder falar com ele? Por que eu não posso trazer novos elementos para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar do ID, com uma geração que hoje não vai falar da mesma forma que você foi convertido? O interessante é que as gerações antigamente era de 20 anos, agora é de 10 em 10. A gente, caraca, tá tendo uma mudança cultural tão grande, a globalização veio tão forte nesse aspecto, que às vezes a igreja fica parada no tempo. E como manter a originalidade da igreja no meio de tanta evolução tecnológica? Você conseguindo mudar a tradição, mas não perdendo a essência. Que existe princípio. A palavra de Deus tem princípios. Tá aqui, ó. Na minha mesa, aqui do lado dos meus livros, está a palavra de Deus. Tá a Bíblia. Se você tem dinheiro só para comprar um livro do Kleber ou uma Bíblia, vai comprar a Bíblia. Se você só consegue ler um livro por ano, não leia o livro do pastor Kleber, leia a Bíblia. Que é a Bíblia que é a base. E como você falou, muito obrigado por esse elogio. É um livro cristocêntrico. Então, você pode mudar a linguagem, mas você não pode atualizar a Bíblia. Você pode mudar a forma que é falada, mas você não pode mexer numa vírgula daquilo que está sendo escrito, daquilo que foi falado, a princípio. O que você pode fazer é mudar a tradução. Pessoal, é isso aí. Caminhando, né? É absurdo, né? Eu adoro conversar com esse cara, meu irmão. Quero te agradecer, né? Estamos caminhando para o final. Passou rápido. Rápido. Daqui a pouco o nosso amigo, que ele não tem o costume, né? É o Bernardo. Quanto tempo temos de programa, seu Bernardo? Deixa eu lá. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Por essa oportunidade de estar aqui contigo. Agradecer a você, que você realmente tem uma mente para... Você consegue encontrar em pessoas coisas boas, sempre. Acho que você tem sempre uma visão boa das pessoas. Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi contigo. Você sempre viu o lado bom. Tá muita briga. As pessoas estão brigando muito. Então a gente tem que conseguir encontrar as coisas boas. A palavra de Deus fala, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Para que eu vou deixar meu coração exposto? Deixa ele guardadinho. Cada um tem seus defeitos e suas qualidades, e Deus continua agindo nas nossas vidas da mesma forma. E agradecer, né? Mais um menino aí que você também lapidou, né? Que é o nosso amigo Bernardo, o Jonathan, né? Tá chegando, tantos, né? Tantos outros, né? E agradecer a Agnes também, que sua esposa, ela realmente tem uma visão de Deus das coisas também. E parabéns pelo seu trabalho como pastor. E a última pergunta, claro, vem sobre sonhos do pastor Kleber, né? Porque eu sempre vejo você abrindo caminho para sonhos de outras pessoas.
Mas qual é o sonho do pastor Kleber? Qual é o projeto que o pastor Kleber pretende agora em diante? Interessante essa pergunta, porque, de fato, o meu maior sonho é conseguir fazer com que as pessoas sonhem. Isso é muito clichê de pastor, né? Que acontece, mas é uma realidade. O meu sonho hoje é ver a minha esposa cada vez mais realizando os sonhos dela, ver meus amigos cada vez mais vivenciando aquilo que Deus tem para eles. Aquele rapaz ali, os dois que estão ali são dois presentes de Deus na minha vida, que o Senhor me deu, e hoje poder ver. Tá até conversando com a Gabi, que chegou agora ali, falando com ela no WhatsApp na semana passada. Ela falando que às vezes a gente fica feliz com as realizações de pessoas que a gente não conhece. Verdade. A gente fica feliz com o influencer tal, com o famoso tal, com pessoas que a gente nunca viu na vida, e por uma ideologia, uma idealização, melhor dizendo, irreal. E às vezes a gente deixa de ficar feliz com aquelas pessoas que estão próximas de nós, que a gente vê a luta diária dela. E isso é muito gratificante para mim. Você perguntou do meu sonho. Meu sonho é continuar fazendo aquilo que está escrito na capa desse livro. Sendo chamado para comunicar com coragem e discipular com criatividade. O meu sonho é o que o pastor Kleber Monteiro, o Klebinho, continue fazendo isso o resto da sua vida. Continue sendo alguém que deixa Deus fluir, seja na igreja, seja no trabalho, seja com os amigos, seja num simples café. É deixar Deus agir fluindo através do discipulado e da coragem. Aleluia. Amigo, como de sempre, né? Obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida. E galera, para Deus foi, né? Maravilhoso. Aqui, ó, com esse banner lindo, o ID Pode Ser Criativo. No lançamento desse livro, onde é que o pessoal consegue comprar o livro? Hoje a gente consegue comprar o livro em algumas igrejas na Vida 100. Eu estou fazendo uma turnê, né? Em algumas igrejas, vou estar esse mês de agosto em algumas igrejas, fevereiro, setembro também, e em breve a gente vai estar vendendo também na Amazon. Aleluia. Então, para vocês, nossos seguidores, né? Vou fazer o que ele manda eu fazer, né? Ativem o sininho, né? Aí, ó, ativem o sininho. Sigam o canal da Ouro TV no Grupo Pra. É maravilhoso estar com vocês. O nosso programa cresce a cada dia, né? Eu falo que é o nosso programa, o seu programa, que esse cara aqui... É pra você. É pra você. É pra Deus também. É pra Deus, mas é pra você. E quero agradecer a todos. Fiquem com a gente toda quinta-feira, às 19 horas. Isso aí. Assista a nossa programação. Pra Deus, Ouro TV, em mais um grande programa. Até a próxima. O IT pode ser criativo e você pode fazer parte disso. Aleluia. Até a próxima.